Fala pessoal, beleza? Estamos na nossa segunda aula de cinemática, de física do primeiro colegial, certo? Vamos só lembrar um pouquinho. Na nossa última aula, a gente fez a análise dos gráficos do movimento uniforme. Então a gente fez a análise do gráfico de posição pelo tempo, a gente consegue já determinar, olhando só para o gráfico de posição pelo tempo, a gente consegue determinar a equação espacial, a gente consegue determinar a sua posição inicial, se o movimento é progressivo ou retrógrado, a gente consegue determinar a sua velocidade. Olhando, a gente fez a análise também do gráfico de velocidade pelo tempo, e a partir desse gráfico a gente consegue determinar também se o movimento é progressivo ou retrógrado e consegue determinar também o espaço percorrido pelo móvel no intervalo de tempo, certo? Por fim, a gente viu, por último, o gráfico da aceleração, que é zero, né? Porque, como eu havia dito na última aula, o que é a aceleração? É a variação da velocidade. Como no MU a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Só que, vamos um pouquinho além. Hoje a gente vai estudar o conceito de aceleração escalar média, certo? O que é a aceleração? Realmente, ele é a variação da velocidade, é o quão rápido varia a velocidade. Essa é uma boa forma de enunciar o que é a aceleração, o conceito de aceleração. É o quão rápido um móvel muda a sua velocidade, seja para aumentar a velocidade ou para diminuir. Por exemplo, quais dos dois carros tem uma aceleração maior? Um carro que vai de 0 a 100 em 10 segundos ou um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos? Lógico que é o carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos, né? Porque ele atinge muito mais rápido, na metade do tempo, a velocidade de 100 km. Enquanto que um faz e alcança a velocidade de 100 km em 5 segundos, o outro demora o dobro do tempo, 10 segundos. Ou seja, o primeiro varia a sua velocidade mais rápido que o outro. Ou seja, o primeiro tem uma aceleração maior que o outro, porque a sua variação de velocidade é maior no mesmo intervalo de tempo, certo? Ou, para uma mesma variação de velocidade, um demora menos tempo do que o outro. Então, como que a gente vai expressar, como que a gente vai escrever matematicamente a nossa aceleração escalar média? A aceleração escalar média ela é muito parecida com a velocidade. Lembre-se, a velocidade é o quão rápido um móvel ele muda de uma posição para outra. O quão rápido ele vai de uma posição a outra. A aceleração é o quão rápido ele vai de uma velocidade a outra. Portanto, a forma da gente expressar a aceleração média é parecida com a da velocidade. Porém, a aceleração média é a variação da velocidade pelo tempo que ela demora para variar essa velocidade. Certo? Bom, a aceleração, ela pode ser, um corpo ele pode ter uma aceleração tanto que aumenta a velocidade do carro, que é aquele que vai fazer um barulho, o barulho de um carro acelerado é sempre um barulho aumentando, né? Vai aumentando cada vez mais. Para essas situações, onde a velocidade está aumentando, a gente fala que o movimento é acelerado. A gente classifica o movimento como acelerado, certo? Só que toma um certo cuidado, tá? Eu escrevi aqui, ó. O movimento é acelerado, a gente classifica ele como acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. Essa palavra é importante, o módulo da velocidade. Vamos grifar isso. O módulo da velocidade. Porque é o seguinte, lembra que quando a gente vai dizer o que é um movimento progressivo ou retrógrado? O movimento progressivo é quando a velocidade de um corpo é positiva. Quando é que ela é positiva? Seguinte, eu adoto que para esse sentido aqui, ó, andar para lá é andar no sentido positivo. Todo móvel que estiver andando para lá, ele vai estar com uma velocidade positiva. Então, dizer que um objeto tem uma velocidade positiva significa que ele está andando naquele sentido que eu adotei como positivo. Então, se um cara anda para lá com uma velocidade de 10 metros por segundo, a sua velocidade é mais 10 metros por segundo.
Se um outro objeto anda no sentido contrário, com uma velocidade de 10 metros por segundo, a gente fala que ele está com uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Certo? Por quê? Porque ele está andando no sentido contrário daquilo que eu adotei como positivo. Ok? Agora, a aceleração não é o quanto muda a velocidade? Imagina a seguinte situação. Vou até desenhar aqui. Ó. Vou até desenhar aqui no cantinho. Esquece um pouco esse desenho, presta atenção nesse meu desenho aqui. Eu adoto para cá como positivo, para a direita como positivo. Certo? Adotei para a direita como positivo. Se eu tiver um carro, um objeto, olha o meu carro aqui, ó, que ele está com uma velocidade de 100 km por hora, sei lá, está bem rápido. Certo? Só que é o seguinte, ó, ele está andando no sentido contrário daquilo que eu adotei como positivo. Portanto, a sua velocidade é menos 100 km por hora. E depois de um certo instante de tempo, ele está com uma velocidade de, desenhar mais cabelos esvoaçantes, ele vai estar com uma velocidade de menos 120 km por hora. Certo? Pergunto, a velocidade dele aumentou ou diminuiu? Você pode se sentir tentado a responder que a velocidade dele diminuiu. Por quê? Ele estava com menos 100 e foi para menos 120. Você pensa, pô, esse negativo aqui é mais negativo do que esse, portanto, isso é menor do que isso. Tudo bem, até tem um certo sentido. Porém, você tem que lembrar que esse negativo aqui, ele não está no sentido de dizer que é menor. Ele está só aqui representando que esse objeto ele está andando no sentido contrário daquilo que eu adotei como positivo. Certo? De forma que a velocidade dele aumentou. Aumentou no sentido contrário. Por isso que a gente vai falar que a velocidade, nesse caso aqui, o corpo está realizando um movimento acelerado. Por quê? O módulo, só o valor numérico dele que eu devo contar, devo considerar para determinar se o movimento é acelerado ou não. Portanto, qual que é o módulo de menos 100? É 100. Qual que é o módulo de menos 120? É 120. Portanto, o módulo da velocidade dele aumentou. Logo, esse movimento aqui é acelerado. Certo? Então, é muito importante essa palavrinha aqui, o módulo. Você só leva em consideração o valor numérico. Tudo bem? Agora, se o módulo da velocidade, o valor numérico da velocidade diminui, aí a gente está falando de um movimento retardado. É aquela situação em que o carro está diminuindo a sua velocidade, ou ele está freando, ou ele está, sei lá, dando marcha ré. Então o barulho é assim. E para. Certo? Mas lembre-se sempre também. Lembre-se dessa palavrinha aqui. Módulo, o valor numérico. Certo? Tudo bem? Maravilha. Então a gente já viu que a aceleração média é a relação entre a variação da velocidade com o tempo que ela demorou para variar a sua velocidade. Perfeito. E qual a sua unidade? Vamos dar uma olhada. Ó. Unidade de aceleração. Bom, vamos ver. A aceleração é uma grandeza composta, né? Ela é composta da grandeza velocidade e da grandeza tempo. Então vamos pensar o seguinte, ó. Qual é a unidade do Sistema Internacional de Velocidade? A unidade no Sistema Internacional da Velocidade é o metro por segundo. Já o tempo, a unidade no Sistema Internacional é o segundo. Logo, a unidade de aceleração é o metro por segundo. E faz sentido, né? Quando eu falo que um carro ele tem... Bom, calma, vamos com calma. Vamos terminar de ver aqui a unidade da aceleração. Então, maravilha. Ó. Eu tenho uma fração aqui, né? Uma fração... E essa fração sobre outra fração. Né? É uma fração de frações. Ah, mas qual a fração que está embaixo? Essa aqui, ó. A gente pode considerar que abaixo desse S aqui, está 1. Né? Lá. Unidade de velocidade, metro por segundo. Unidade de tempo, segundo. E eu posso colocar 1. Como que a gente trabalha quando a gente tem fração de fração? Lembre na matemática. Conserva o de cima
e multiplica pelo inverso do de baixo. Então eu pego o cara de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Lá, inverti, era S sobre 1, ficou 1 sobre S. Fazendo a multiplicação, ó, metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. E faz sentido isso. Por quê? Olha lá, esse segundo ao quadrado, ele aparece para a gente não ficar toda hora falando a aceleração de um corpo é 10 metros por segundo, Ao invés de eu ficar falando esse por segundo, eu falo simplesmente metro por segundo ao quadrado. E olha só, a aceleração, ela vai me dizer o quanto que um móvel está variando a sua velocidade. Então, se eu falo para vocês, um corpo ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? 10 metros por segundo ao quadrado é o meu 10 metros por segundo. Significa que a cada 1 segundo que passa, a velocidade desse objeto aumenta 10 metros por segundo. Ou seja, se ele sai do repouso, velocidade zero, com uma aceleração de 10 metros por segundo, significa que depois do primeiro segundo, a sua velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Depois de mais um segundo, soma mais 10 metros por segundo. Então, 20 metros por segundo. Depois de mais um segundo, 30 metros por segundo. E assim vai. Certo? Esse é o significado do conceito da aceleração. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, esse cara aqui. Ó. No tempo t igual a zero, a velocidade dele é de 10 metros por segundo. No tempo 4 segundos depois do início, a velocidade dele é de 8 metros por segundo. Vamos calcular a sua aceleração. Ora, a aceleração média é igual a variação da velocidade, é o meu ΔV, sobre o ΔT. Tudo bem? Variação da velocidade a gente escreve como? Da mesma forma como é o ΔS, só que aqui é a velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. E a variação do tempo é o meu t. Vamos lá, qual é a velocidade final? A inicial é quando o tempo é zero. E a final? Velocidade final, 8. Menos a inicial, 10. Sobre o tempo, de 0 até 4 segundos, passou quanto tempo? 4. A gente tem isso aqui, ó. 8 menos 10, menos 2, sobre 4. Isso aqui é 0,5. O que? Opa, menos. É importante colocar esse menos. Menos 0,5 o quê? Ué, se a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundo, a unidade é o meu metro por segundo ao quadrado. Certinho, gente? Tudo bem? Vamos classificar esse movimento, ó. Ele está andando no sentido que eu adotei como positivo. Portanto, o movimento é progressivo. Progressivo. Porém, o módulo da sua velocidade, o valor numérico da sua velocidade diminuiu. Então, é retardado. Progressivo e retardado. Retardado. Tudo bem, gente? Esse é o conceito de aceleração escalar média. Tome um cuidado. A aceleração escalar média, ela só leva em consideração a velocidade final e inicial. Pouco importa. Quando eu estou calculando a aceleração escalar média, só me importa o começo e o fim do meu movimento. Ou aquilo que eu adoto como começo e aquilo que eu adoto como fim. No meio do caminho aqui, será que esse cara pode ter aumentado a sua velocidade ou diminuído mais ainda? Pode ser que em algum momento ele pegou uma descida e ele aumentou a sua velocidade e nesse instante aqui é uma subida. Eu não sei o que aconteceu no meio, mas se eu estou perguntando a aceleração dele entre esse instante e esse instante, o que importa para mim é só os valores da velocidade nesse instante e nesse instante. Por isso que a gente fala que é a aceleração escalar média. Existe também o que a gente chama de aceleração escalar instantânea. A aceleração escalar instantânea é a aceleração no exato momento que você está ali no movimento, naquele instante. Por exemplo,
Aqui a gente não pegou a aceleração instantânea, a gente pegou a aceleração média. A aceleração instantânea é quando o tempo, a variação do tempo é muito pequenininha. Quer dizer, qual a velocidade dele num instante de tempo, qual a variação da velocidade dele num instante de tempo muito, 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 muito pequeno. Essa vai ser a aceleração escalar instantânea, tudo bem? Então, eu só quero que vocês entendam que a aceleração escalar média só leva em consideração a velocidade no início e no final do meu movimento. Certinho, gente? Esse foi a nossa segunda aula, o conceito de aceleração escalar média. Na próxima, a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, que quando a aceleração é constante. Então, eu não vou colocar mais o eminho, só a aceleração. Tudo bem? Na próxima aula a gente continua. Um forte abraço!